Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro, compartilha com geral, que dá aquela moral muito importante pra gente. No último vídeo aqui no canal, trouxemos a apresentação de Léo Vieira, novo goleiro do Sport Clube Bahia, que já está no bid, inclusive pode estrear na partida de hoje, por mais que seja improvável que ele inicie a partida. Nosso querido Douglas Santana, repórter do Sou Mais Bahia, esteve presente, fez a cobertura, vale a pena você acompanhar esse vídeo, prestigiar o nosso trabalho, mais uma cobertura em loco do Sou Mais Bahia. E nessa entrevista coletiva, Cadu Santoro também falou. Vamos ouvir o que ele disse aí em duas partes. Queria fazer uma rápida fala sobre o contexto da chegada do Léo e deixar assim muito claro, a gente, desde a aposentadoria do Danilo, nós tínhamos definido que iniciaríamos o ano com o Ronaldo, com o João Paulo, e que apostaríamos no garoto da base para o desenvolvimento, que é o Vitor, que está hoje integrado ao elenco profissional. Mas, infelizmente, o Ronaldo teve uma lesão que a gente considera grave, que apesar de ser um tratamento conservador, é sempre uma recuperação longa, e faltavam apenas 5 dias para o fechamento da janela. Acho que também, se tivesse sido uma lesão muscular, uma coisa de impacto curto, provavelmente a gente não teria feito nenhum movimento, mas quando veio uma lesão grave, com 5 dias de fechamento de janela, seria irresponsabilidade da minha parte se a gente não mudasse a rota e não buscasse uma reposição. Queria fazer uma... Então tá aí, meio que Cadu, o primeiro ponto que eu queria trazer é esse, né? Ele traz a informação que não houve a procura por um goleiro antes da lesão de Ronaldo, né? Dando a entender que não houve ali o interesse em trazer um Pedro Morisco, um Endriel, que depois foi pro Flamengo, que foram jogadores que tiveram seus nomes vinculados ao Bahia, né? Que o Bahia tem esse plano aí de ter Ronaldo, João Paulo e um goleiro da base, que no caso é Vitor. Aí por conta da lesão de Ronaldo, chega Léo Vieira, só que temos aí o contrato de João Paulo, por exemplo, até o meio do ano. O contrato de Léo Vieira é até o final do ano, pode ser que renove, né? Tem o Marcos Vitor que pode voltar de empréstimo, enfim, tem várias nuances contratuais nessa posição de goleiro aí, né? O único que está estabilizado com o contrato um pouco mais longo é o próprio Ronaldo, que em tese, é o titular da posição, né? Eu falo em tese porque a gente não sabe como os goleiros aí, João Paulo e principalmente Léo Vieira, vão performar ao longo desse período. Mas é esse recado que traz Cadu Santoro, né? Que o Bahia não teve ali procura por outros goleiros anteriormente, né? E é algo que para mim é equivocado, deveria ter, mesmo com o Ronaldo indo bem, mostrando seu valor, sendo uma peça crucial, importantíssima. Tem um goleiro mais jovem para se desenvolver, mas mais jovem num nível comprovadamente qualificado, como o caso de Pedro Morisco, por exemplo. É interessante. Vitor, moleque da base, parece ter potencial, mas ainda está naquele processo de maturação, desenvolvimento, né? Distante de ser o processo para poder assumir uma posição caso seja necessário, né? Enfim, Cadu Santoro também falou sobre outra questão importante. Vamos ver. E dentro desses 5 dias foi tudo muito rápido, porque a gente teve que tomar uma decisão, alinhar, debater com comissão técnica. Então, dos nomes que a gente discutiu, o Léo sempre foi a primeira opção. Um atleta que a gente já conhece há pelo menos 3, 4 anos que a gente já vinha monitorando. Mas sabíamos que ia ser também difícil a saída, então agradecer muito o Léo, agradecer muito os agentes, o pessoal da Chapecoense, porque é difícil você tirar um atleta que vem jogando hoje num clube de Série A. Mas acho que a vontade do Léo fortaleceu, sempre com muito respeito a todas as pessoas envolvidas. E dentro desses 5 dias... Bom, é isso. Temos ressalvas. Claramente não foi o nome ideal. Chega com esse status de tapa-buraco, e eu falo isso com todo o respeito do mundo. Não é porque é tapa-buraco que é ruim, tá? Que não é qualificado. Mas não vem como um plano A, planejado, pensado, até porque a contratação tem que se dar, como o próprio Cadu disse, em 5 dias, né? Por conta da lesão de Ronaldo. Mas é um jogador que estava atuando como titular em um clube da Série A, né? E estava conseguindo ter destaque, né? A gente tem ressalvas por conta da idade, por conta de algumas questões, mas dentre as opções que tinham, aparentemente essa era a mais interessante, né? Porque se não fosse ele, provavelmente, né, já que ele foi a primeira opção, como o próprio Cadu disse, teríamos algum goleiro da Série B, algum goleiro de Campeonato Paulista, ou algo do tipo, né? Enfim, boa sorte para Léo, que ele se saia bem vestindo a camisa do Esquadrão. Há sentimento no meio do processo. Não tô falando que ele é torcedor do Bahia, ou que ama o Bahia, mas familiares como o pai dele que realmente torcem, que isso seja um motivo a mais dele render em bom nível. Adriel, infelizmente, não conseguiu
entender isso, né? Tinha parte da família ali que torcia pro Bahia porque é de Ilhéus, mas mesmo assim não conseguiu render no nível que se imaginava. Mas a gente tá falando agora de um goleiro mais experiente, mais rodado, com vivência na primeira divisão. Então tomara que ele aproveite bastante essa oportunidade, mostre serviço e renda em bom nível. Essa é a nossa torcida. Ó, gente, surpresa pra hoje, tá? O surpresa aí da Thumb é principalmente por conta disso. Surpresa pra hoje, nosso querido William José, segundo a sua própria assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, está convocado, está relacionado para a partida contra a equipe do Atlético Paranaense. Eu imagino que não tenha sido um equívoco, né? Se divulgaram a arte de jogo é porque ele está relacionado para a partida. Existia uma expectativa de um retorno de William José, mas esse retorno a gente esperava, a gente imaginava ser contra a equipe do Palmeiras. Mas não, ele volta aí a ser relacionado, então é mais uma possível opção para hoje. Temos Del e Everaldo como postulantes a titular nessa partida, porque o William José está voltando agora, mas eu não me surpreenderia dele jogar ali um tempo considerável essa partida. Temos a volta de Acevedo, de suspensão, temos a volta de Everton Ribeiro, e é assim que o Bahia vai para esse jogo contra a equipe do Atlético Paranaense. Só, gente, deixa eu falar com vocês aqui uma coisa, tem uma super odd especial e bem legal, tá bem interessante para esse jogo do Bahia lá na Betsul. É uma super odd 2,32 pro Bahia vencer e ter mais de um gol no jogo, tá? Super odd 2,32 na Betsul, sua bet de norte a sul. Aposte com cuidado, com responsabilidade, só se for mais de 18 anos. Eu vou disponibilizar essa super odd aí no comentário fixado, beleza? Deixe seu like, se inscreve, ativa o sino e compartilha. 30 mil garantidos para hoje, o clube divulgou. Tem Itaipava Prêmio hoje por R$10, tá? O sócio continua com seu desconto na Itaipava normal ali, mas tem a opção de Itaipava Prêmio pelo preço único de R$10. Então chegue cedo e vamos que vamos para essa partida importante e decisiva. Forte abraço, tamo junto, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais do Nordeste. E você?